Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, muita coisa acontecendo no nosso São Paulo Futebol Clube. O São Paulo não para, principalmente nessa janela de transferências, né? Muita coisa acontecendo no mercado e eu, Tidico, vou apurando, né? Atualizando e trazendo tudo pra vocês em tempo real, referente a todas as últimas informações, últimas notícias, tudo que rola no nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube, o maior clube do mundo. Bora pro vídeo, já se inscrevam no canal quem ainda não é inscrito, vai aí no botãozinho vermelho inscrever-se e vão deixando esse like, galera. Vão deixando esse like aí, que o like dá uma moral, ajuda demais no trabalho diário, no trabalho do dia a dia. Te digo, bora pro vídeo sem enrolação, bora! Mas antes, deixa eu dar um recadinho rápido da TV Fans, que é muito bacana. Quer ter acesso à grade dos jogos, né, dos canais abertos e fechados, as transmissão mesmo dos jogos, né, nacionais e internacionais, lançamentos de filmes e séries. A TV Fans é muito legal, te dá toda a cobertura em um ótimo custo-benefício. Eu convido demais vocês a testarem, né, só ir aqui no QR Code ou no link do primeiro comentário fixado, é o mesmo link, né? Só clicar aí e já fala com o pessoal lá que é muito bacana, vocês já conseguem o teste de vocês. Grade dos jogos, filmes, séries, lançamentos, muito legal, custo-benefício espetacular. E outra, você consegue do seu smartphone, celular, tablet, notebook, tudo isso a TV Fans te dá o acesso, é muito legal. Vai aí, já fala com o pessoal, já entra em contato por esse QR Code ou no link do comentário fixado, é o mesmo link, nos dois você consegue o acesso, já tem o teste e já fala com eles. Pode ir aí que é muito bacana. Valeu, TV Fans! Galera, estão falando que o Pablo Maia pode sair do São Paulo, né? Te digo como assim? Estamos vendo, né, estão falando que irá chegar uma proposta da Arábia Saudita, especificaram, né, Arábia Saudita por aproximadamente 15 milhões de euros, dá quase 100 milhões de reais. E aí fica essa questão, né? Seria o momento para perder o Pablo Maia? Os valores são muito interessantes, né? Principalmente com os valores de venda que o São Paulo vem negociando outros jogadores, né? Eu acho que se comparar com os valores do Henrique Carmo, né? Foi um absurdo a venda. Henrique Carmo, Lucas Ferreira, Matheus Alves e vários outros jogadores, William Gomes. Se for comparar as negociações, 15 milhões de euros, eu acho que é um valor que vale a pena, né? Mas nós precisamos ver. Eu não acho que isso seja... Tão falando aí que a Arábia Saudita vem firme para levar o Pablo Maia. Neste momento, eu não tô acreditando tanto, não. Eu acho assim, eu adoro o Pablo Maia. Para mim, seria um problema técnico, né? Seria um problema no meio de campo do São Paulo perder o Pablo Maia, mas se chegar essa proposta, eu acho que talvez fosse interessante para pegar esse dinheiro e quitar e ir amortizando, né? E amortizando as dívidas e ir diminuindo um pouco o lastro financeiro que, infelizmente, nós estamos vendo no São Paulo. Então, é uma conversa de dois lados, né, em relação ao Pablo Maia. Não gostaria de perder pelo jogador fenomenal que é o Pablo Maia. Já vi muitos de vocês comentando, te digo, o Pablo Maia tem que valer mais. Também acho, né? O Pablo Maia é um jogador que daria pra vender, né? Se o São Paulo fosse sério, por 120, 130 milhões de reais, né? Daria pra vender o Pablo Maia pelos valores que a gente vê esses clubes, né, da Europa ou de qualquer outro canto do mundo oferecendo e pagando por jogadores tipo o Pablo Maia. De outros clubes, né, e pela qualidade que tem o Pablo Maia. A gente sabe, né, que esses valores, eles são reais se o São Paulo realmente conseguisse fazer as vendas de uma forma séria, né, sem doar os seus jogadores. Então, 100 milhões eu acho que poderia vender o Pablo Maia, uma vez que também nós temos ali Marcos Antônio, Bobadilla, nós temos um meio de campo forte, a composição com o Alisson e com o Luiz Gustavo voltando, mas fica essa coisa. Eu, nesse momento, não acho que o São Paulo vai conseguir fazer uma boa venda. Acho que vai tentar negociar Luca, vai tentar negociar mais jogadores da base. O Pablo Maia também é da base, né? Mas ele já não é mais tão novinho. Acho que o São Paulo vai, neste momento, tentar negociar jogadores mais novos da base para ir sanando as dívidas, né, para tentar fechar no azul, mas vamos ver como é que vai ficar isso. Neste momento eu já não acredito mais tanto. Estou trazendo a informação, a notícia para vocês, né, que estão falando que vai chegar uma proposta grande da Arábia Saudita pelo Pablo Maia, mas nesse momento te digo o que você acha. Eu já não acredito muito. Vamos ver como é que vai ficar tudo isso. Não se espantem caso isso aconteça sim ou não, tá?
Galera, Henrique Carmo foi vendido no São Paulo. No vídeo de ontem, eu cheguei pra vocês e eu tava felizão aqui falando da recusa das propostas, né? Logo após eu disparar o vídeo, eu soltar o vídeo, aconteceu a negociação com o Henrique Carmo. Uma coisa assim assustadora, né? É inacreditável. Eu não consigo nem falar pra vocês tudo que eu acho em relação a isso. É muito estranho, é muito estranho. Começaram falando em 6 milhões e meio de dólares, agora parece que é 6 milhões de euros, pode chegar a 7 milhões, independente, são valores assim patéticos e ridículos, né? Pelo que nós vemos esses clubes pagando, e quando eles vão fazer negócio com o São Paulo é o negócio mais fácil possível. Então é uma coisa assim, gente, que eu não quero nem me desgastar aqui falando, porque eu acho que todo mundo já bateu muito nessa tecla, e é uma coisa assim que não dá nem para levar em consideração o que estão fazendo, né, com o São Paulo. É uma coisa muito absurda. Enfim, o Henrique Carmo, um jogador craque, que a gente já estava sabendo, que a gente sabe do potencial, que a gente estava esperando ele despontar agora, né, com o Crespo que é um baita treinador, com o Crespo, na Libertadores, na ponta direita, que tinha tudo pra evoluir, pra crescer, foi vendido a preço de nada lá fora, de uma forma completamente corrida, que a gente não consegue nem entender direito o que aconteceu. Um verdadeiro absurdo, absurdo. Por essas e outras que eu falo pra vocês que eu não acredito mais nos valores que estão falando aí do Pablo Maia, que ele pode chegar a receber uma proposta assim, e parece que o São Paulo se auto-sabota, né? Parece que o São Paulo se autodeprecia. Essa gestão, né? O que faz com o São Paulo é uma coisa assim inaceitável. Inaceitável, né? E aí agora nós precisamos ver como é que vai ficar o meio de campo. O Crespo valoriza muito o meio de campo. Precisamos entender isso. Se o Pablo Maia sairá sim ou não do São Paulo, se realmente vai chegar essa proposta. Porque, pelo que a gente percebe, não precisa nem chegar em 15 milhões de euros. O São Paulo deve falar, 15? Não, oferece... Manda 7, 8 que a gente aceita. Parece que é isso que a gestão, que a diretoria faz, né? Então nós precisamos entender como é que vai ficar isso aí, porque agora fica claro que o Crespo não usava o Lucas Ferreira e o Henrique Carmo porque já sabia de possíveis negociações, de negociações futuras, né? Da forma como aconteceu, fica claro, a gente vê que o negócio já estava rolando há muito tempo. E agora em relação ao Pablo Maia também, porque o Crespo, uma coisa que dá para enaltecer demais é a forma como ele monta o meio de campo. Então, por mais feliz que seja as voltas do Alisson e do Luiz Gustavo, o Alisson ainda precisa jogar com o Crespo, né? O Alisson ele tem muito potencial, é um cara que ainda pode jogar com o Crespo. Eu estou esperando o Alisson, o Crespo resgatar o bom futebol do Alisson. Tem a volta do Luiz Gustavo e o Crespo ali montando o alicerce máximo do time, né, com Marcos Antônio e Bobadilha, dando uma importância, esses caras evoluindo demais com a mão, com o trabalho do técnico Hernan Crespo. Então a gente precisa ver direitinho como é que vai ficar isso, se o Pablo Maia será negociado, será vendido sim ou não, a preço de nada ou a um preço bom, né, para o Crespo poder ter tranquilidade para montar o meio de campo, para poder trabalhar, porque nós estamos chegando no momento decisivo da temporada em que o São Paulo está muito bem no Campeonato Brasileiro com o Crespo, né? Com a mudança de técnico, o Crespo está muito bem no Brasileiro depois que ele chegou. E agora nós temos condições de sonhar com uma boa classificação, chegar numa final de Libertadores, né? Mas precisa dar as ferramentas necessárias para o Crespo poder trabalhar. Galera, o São Paulo segue buscando um centroavante livre no mercado, né? Pelo que nós estamos vendo, ainda é o Aboubakar o nome principal. Já estão falando de tudo. Estão falando que tá super avançado, da mesma forma como falam que o Aboubakar está, de uma certa forma, descartado pelo São Paulo. Não dá pra saber absolutamente nada em relação a isso. Eu vou trazer um panorama pra vocês e aí vocês vão buscar entender também tudo que tá acontecendo. Tidico, fala o que tá acontecendo. Vem ou não vem o Aboubakar? Neste momento, pode vir tranquilamente, pode chegar no São Paulo, como pode não chegar. Te digo, como assim? Tá todo mundo iludindo a torcida do São Paulo. Pega o Rafael Tolói e o Oscar. O Oscar foi noticiado, descartado, impossível o Oscar vir pro São Paulo. No dia seguinte, São Paulo avança, o Oscar tá chegando. Rafael Tolói agora, foi apresentado hoje o Tolói, inclusive.
anunciado, né, de forma oficial, fez a coletiva lá, muito bacana, né? Vamos desejar toda a sorte pro Tolói. Vem como um cara completamente diferente do que foi embora. Eu não suportava o futebol do Tolói. Acho que hoje tem bastante a agregar. Evoluiu na carreira, evoluiu tecnicamente falando. O Tolói, essa contratação do Tolói, nós ouvimos aí que estava descartado. Valores surreais. Impossível. Não, a pedida do Atalanta, vocês estão loucos, né? Não era assim? Por isso que eu falo pra vocês que por isso que eu falo pra vocês ficarem aqui. Porque ninguém vai mentir pra vocês, tá? Aí a gente vê um monte de coisa. Falo de pessoas ali que se dizem, né, que têm a informação e não sabem absolutamente nada do que se passa pelo São Paulo. Sabe nada. Tolói, quantas vezes vocês viram isso? Só voltar aí. Tolói descartado, pediu salário de quase de 1 milhão. Não, precisava da bonificação. Não tinha nada disso. Aí o São Paulo não contratou o Tolói de bate-pronto porque surgiu o Igor Rabelo. Acho que o Igor Rabelo seria mais barato. Aí o Igor Rabelo chegou e foi pro Fluminense. Aí no dia seguinte que o São Paulo perdeu um zagueiro, que o São Paulo não conseguiu trazer o Igor Rabelo, no dia seguinte que falaram que o Tolói estava descartado, no dia seguinte o São Paulo avançou, o Tolói vai vir pro São Paulo. Então quem tem essa informação? Então o que nos resta... Porque a diretoria e a gestão a gente tá vendo o que tá fazendo, né? O que fez com o Henrique Carmo aí. O que eles fazem com a gente. O que nos resta é torcer muito por uma chegada do Aboubakar, que é um jogador excelente. Estou falando pra você. Esse aqui eu conheço, tá? Diferente do Marcelo Rian, que eu cheguei aqui e falei, nunca ouvi falar. Um brasileiro que jogava no futebol japonês, né? Que o São Paulo tava... Falei, gente, eu não conheço esse cara. O Aboubakar eu conheço. Joga demais. Já ouvi todos os valores. Todos os valores. Ouvi que ele ganhava algo em torno de 600 mil, né? Na antiga prática dele de mercado. Né, o último salário dele era algo em torno de 600 mil. Já ouvi que ele só viria para o São Paulo para ganhar 1.400.000. Já ouvi também que ele aceitaria reduzir para 900 mil. Só que o São Paulo queria pagar tipo coisa de 700. Então eu já ouvi absolutamente tudo. O que tem de verdade não dá para saber absolutamente nada. O que dá para saber é que tem uma negociação acontecendo. Pelo que eu saiba, não tem nenhuma proposta oficial, não tem nenhum contrato na mesa por enquanto. Fica na questão de conversas para fechar o negócio. Então, neste momento, ele pode vir como pode não vir. Eu ainda, pelo amor que eu tenho pelo São Paulo, ainda tenho esperança que ele venha pro São Paulo tentar beliscar uma Libertadores, pro São Paulo tentar ganhar alguma coisa, porque esperança de boa gestão, de coerência no São Paulo não tem mais. Não tem mais. Então, tem que chegar um jogador desse nível pro Crespo poder trabalhar. É a nossa única esperança. Ah, te digo, mas ele é caro e tal. O que importa? O que importa? Vocês acham que estão preocupados com as finanças do clube? Olha como estão vendendo. Você acha que essas pessoas que administram o São Paulo, que eu não vou citar o nome de ninguém aqui, eu vou ter respeito a mim e a vocês. Você acha que essas pessoas estão preocupadas se vão pagar 1 milhão para um reforço por mês, ou 500 mil, ou 300 mil? Você acha que eles estão preocupados fazendo as vendas que eles estão fazendo? Quem se preocupa com os valores de premiação de copas? Quem se preocupa de venda, de valores de venda de jogador da base, salário de jogador contratado? Quem se preocupa sou eu e vocês. Essas pessoas que administram o São Paulo, na minha opinião, e desculpa o termo aqui agora, estão cagando para se vão gastar 1,5 milhão, 2 milhões, se o clube vai falir, se o clube vai ficar devendo, se não vai pagar as dívidas. A minha opinião é que eles estão desculpa, tá? Perdão, mas eles estão, português claro, eles estão cagando se vai arregaçar o cofre, se a dívida, se não vai ter como pagar a dívida até 2030. Você acha que eles estão preocupados? Quem se preocupa, pelo amor de Deus, é muito caro, como é que vendeu esse jogador por esse valor? Como é que trouxe esse? Quem se preocupa com isso somos nós. Então, a nossa única esperança é chegar um cara do nível do Aboubakar, né, perfil Aboubakar, que a gente sabe que é boleiro, e que, assim, não tem nada certo. O cara pode dar certo ou pode dar errado. Isso é futebol. Mas a chance de um Aboubakar dar errado é menor que a do Pedro Rocha, por exemplo, né, do Remo. Menor que o Marcelo Rian. Tem muito mais chance do Aboubakar dar certo por conta do histórico do jogador. Então a nossa única esperança é chegar um cara desse e dar certo com o Crespo da noite pro dia para tentar uma Libertadores, para chegar forte no Brasileiro. É só isso, tá? Administração, coerência, esqueçam.
E galera, não veio o Nahuel Barrios, né? Jogador que a gente queria. Eu acho que o São Paulo acerta. Deixa eu só tirar aqui. Tava com ele na tela aqui. O Nahuel Barrios, ele vai ficar livre no mercado, inclusive. E o Nahuel Barrios, o Crespo conhece o Nahuel Barrios, né? O Crespo conhece o Nahuel Barrios, ele está no Barracas, ele ainda é do São Lourenço, valores de mercado bem acessíveis, né? E pra mim, o São Paulo, agora eu confio no Crespo pra não ter trazido o Nahuel Barrios. Ao invés do Nahuel Barrios, o Crespo optou por trazer o Rigoni. Então, eu tô confiando inteiramente no Crespo, nos acertos, né? Que o São Paulo acerta em trazer o Rigoni pelo trabalho do Crespo. Pelo... Tidico, mas o Rigoni é bagre e tal. Eu gosto da contratação. Eu gosto da contratação falando custo-benefício e por ser pedido do Crespo. Tô dando completamente a moral pro Crespo, porque... Tidico, mas você nem sabe como é que o cara vai jogar? Ninguém sabe. Mas eu acho que o Crespo, ele merece esse voto de confiança, porque nós não podíamos nem olhar pra cara do Wendel antes do Crespo chegar. E o Wendel tá jogando muito. Antes de se lesionar, tava jogando muito. Luciano começou a detonar, Rodriguinho é outro jogador com o Crespo, Marcos Antônio e Bobadilha já eram bons, mas não tinham esse destaque. Não tinha essa coisa encaixada, esse belíssimo futebol. Ferrarese melhorou demais. Eu acho que os jogadores que melhoraram são... o número de jogadores que melhoraram demais com o Crespo são maiores dos que pioraram. O Alisson, por exemplo, piorou, mas eu acho que é uma questão de adaptação também. Eu acho que é uma questão de conversa. Então eu acho que o Crespo, ele acerta muito pedindo o Rigoni. Não acho o Rigoni um craque fenomenal, mas eu acho que mediante essa administração podre que nós temos, essa gestão podre, horrorosa, escrotífera, eu acho que o São Paulo acerta, porque traz o Rigoni. Também não tem nada de barato no Rigoni, tá? Parece que é uma oportunidade pra vir, mas o salário parece que é alto também, mas não divulgam, né? Eu ouvi que é alto. Não acho que é tão diferente de 700, 800 mil por mês o Rigoni. Vamos só saber isso mais pra frente, né? Mas eu acho que o São Paulo acerta. O Nahuel Barrios é um cara que vai ficar livre. E por que ficou no Barracas, né? Por que tá emprestado o São Lourenço? Vai ficar livre no mercado. E por que ninguém foi pra cima se a gente queria tanto, né? Se aparentemente era um jogador tão promissor, o Nahuel Barrios. Por que ele não virou? Eu acho que tem sentido pra isso e o Crespo sabe. Então, pra mim, o São Paulo acerta, né? O Crespo acerta em pedir o Rigoni. Acho que ele sabe as condições, as possibilidades e as probabilidades dele fazer o Rigoni jogar à frente, né? De Nahuel Barrios, de Pedro Rocha do Remo, Diego Costa que era do Atlético, todos esses nomes que ultimamente foram envolvidos, né, com o São Paulo. Então é isso, vamos torcer demais para que isso esteja acontecendo, que o Crespo realmente tenha acertado nisso, para mim acertou. Vamos ver como é que vai ficar tudo, só nos resta torcer pelo bem máximo do São Paulo, porque boa administração, infelizmente, tá cada vez mais comprovado que nós não vamos ver no São Paulo. Mas é isso, vamos ver como é que vai ficar tudo, eu vou apurando, atualizando, trazendo sempre aqui para vocês. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal, ativem as notificações, vão deixando like. Obrigado e até a próxima.